fazer as derivadas parciais de segunda ordem. Aí, para isso, eu vou usar, então aqui, ó, tenho duas funções, então eu já sei que eu vou usar, tá? Eu já sei que vou usar o V, tá? Então, é o' vezes V mais o V'. Então, tá? Quando eu faço a F em relação a X, que é del F em relação a X, eu olho aqui, e aí aqui eu tenho um produto, né? Então, eu vou chamar, tá? De U, então, o Y, e aqui o E na X de V. Então, quando eu faço o Y, o' em relação a X, sempre olhando no que eu estou pedindo, vai ser 0. Quando o V é E na X, que é aqui, na hora que faz a derivada do E na X em relação a X, vai ser ele mesmo, né? Porque a derivada de E na U é U' E na U. Como U é X, a derivada de X é 1, então fica 1 vezes E na X, vai dar o próprio E na X. Então, a derivada de E na X é ela mesma. A derivada de E na X é ela mesma. Não precisa colocar o 1. Aí eu volto aqui. Então, como vai ficar a nossa F de X, del F em relação a X? Vai ficar U', que é 0, vezes V, aí o V é E na X, mais U, quem é U? Y, vezes V', que é E na X. Ali ficou 0, então aqui deu Y de E na X. Então aqui foi para 0. Então aqui é a nossa F, del F em relação a X. Del F em relação a Y, então eu vou usar o U e V também. Só que agora, né, as derivadas vão mudar, né? Porque agora aqui o', o V', eu vou derivar, mas é em relação a quem? A Y e não mais a X. Então, aqui o U' em relação a Y é 1. E o V' em relação a Y, desculpa, é 0, porque não tem Y ali. Então, aí vai ficar, ó, derivada de U, que é 1, vezes o V, mais U, que é Y, e V', que é 0. Então, deu a F de Y, então, ficou aqui, foi para 0, ficou E na X. Tá? Agora, a derivada parcial de F, tá? De X em relação a X. Então, eu olho para essa daqui, né? Ó, eu olho para essa daqui. Então, eu vou derivar ela mais uma vez, mas em relação a X. Então, a função, vou colocar aqui para ficar mais fácil, a função é Y de E na X, que a nossa del F em relação a X é isso. Del F em relação a X é isso, então aqui é U e aqui é V, que é a mesma lá, né? Coincidentemente, tá? Coincidiu. Mas, então, ó, U' em relação a X é 0 e o V' em relação a X é ela mesma. Então, lá, derivada U', que é 0, vezes V, que é E na X, mais U, V'. Então, aí ficou Y de E na X, F de XX. 10 minutinhos, mas dá tempo. E F de Y, né? Vou pegar aqui esta, ó. Vou pegar essa daqui e derivar mais uma vez em relação a Y. Aqui é uma constante E na X, não tem Y. Então, logicamente, que esta derivada, não preciso nem fazer o' e V, porque aqui não é regra do produto. É o E na X. Se deu E na X, a derivada em relação a Y, como não tem Y, vai ser 0. Acabou. Vai ser 0. Vem as derivadas parciais. F de XY.
Então, eu vou pegar, sempre eu coloco para não esquecer, eu vou pegar a derivada de f de x e vou fazer ela em relação a y. Então, quem é a derivada de f em relação a x? É essa daqui. É y de e na x, tá? Então, eu vou pegar a y de e na x. É um produto de derivada? Sim. U e v. Então, u' em relação a quem? A y, tá? Em relação a y, aqui é 1. E v' em relação a y, como não tem, é 0. Então, eu coloco aqui, ó. U', 1, vezes v, o v e na x. Mais u, que é y, v' que é 0. Aí, então, ficou e na x. Agora, vou fazer a f de yx, que é, na verdade, né, a nossa derivada parcial. Eu vou pegar a derivada parcial do y e fazer em relação a x. Então, eu vou pegar agora a del y, que é essa daqui, tá? Em relação a x, direto, né, pessoal? Não tem multiplicação. Qual que é a derivada de e na x em relação a x? E na x, tá? Então, é também e na x, é e na x. Ok? As duas derivadas mistas são iguais, tá? Aqui a de y com y deu 0, a de x com x deu a y de e na x, e aqui deram as duas parciais de primeira ordem. E as de segunda ordem, as mistas, são iguais, tá?